bem-vindos a mais um bate-papo com ela. Para quem não me conhece, eu sou Ana Flávia Dutra, eu sou especialista em comunicação e relações humanas, trabalho com consultoria e eu tô aqui hoje com uma convidada super especial que você vai ver daqui a pouquinho, logo após a nossa vinheta. Aguarde aí. Eu tô aqui então com a Liliana Bortolini, ela que é especialista em Lei Geral de Proteção de Dados, advogada, mestre. Então, o currículo dessa mulher é fantástico. E ela vem falar hoje de uma lei que é novíssima. A gente estava conversando, a lei tem 2 anos. E essa lei tão nova tem causado tanto burburinho, tantas situações, né, por ser desconhecida do grande público, principalmente dos pequenos comerciantes, né, dos pequenos micros empresários, essa lei que vem mexendo com todo mundo, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Liliana, um prazer enorme ter você aqui comigo. Muito obrigada pela sua presença. Então, eu queria que você começasse falando pra gente o que é isso tudo aí que está acontecendo. O que é essa Lei Geral de Proteção de Dados? Então, primeiro, muito obrigada pelo convite, eu adorei. E, principalmente, Ana Flávia, eu quero te agradecer pela tua super paciência nos dias anteriores. Eu me atrapalhei tanto, gente, mas tanto para colocar a propaganda da live nas redes sociais que eu achei que você ia desistir de mim, viu? Então, me desculpe as patacadas todas. De forma alguma. E muito obrigada por estar aqui. Antes de você falar um pouquinho, eu só vou comentar aqui o comentário da Raquel, que já falou assim, tema muito relevante, minha nova paixão, objeto de estudo. Você nem falou ainda. Opa, e ela já maravilha. tá, né? Então ela já tem gente apaixonada aí na live. Então, o que é isso, Liliana? Conta pra gente que lei é essa e aí. Tá todo, eu tô assim, preocupada até, digamos. Então, o que é essa Lei Geral de Proteção de Dados? Vamos lá, então, pessoal. Então, eu também já sou apaixonada pelo tema e fui do 8 ao 80. No começo, quando eu fui ler isso aí, eu falei, caraca, não entendi nada. A lei é chata de ler, ela é indigesta. E a hora que você começa a estudar, entender e principalmente se posicionar e entender por que essa lei veio para o Brasil, por que a gente está preocupado com isso, você se apaixona. E eu te garanto que todo mundo que está com medo da lei, né, na hora que entender e começar a fazer sua adequação da sua empresa, vai enxergar tanta vantagem competitiva de estar a sua empresa redondinha, que vai parar com esse medo, com essa implicância. Então, o que é essa lei nova? Que ainda nem entrou em vigor, ela foi publicada 2 anos atrás, em 2018, em julho, e aí ela está para entrar em vigor, e a gente já vai conversar um pouquinho sobre isso. Essa lei veio para proteger os dados pessoais de todos nós que somos pessoas físicas. O que são dados pessoais? É toda a informação que torne uma pessoa identificada ou identificável. Então, é nome, RG, CPF, time que torce, estado civil, placa de carro, histórico de compra, tudo que, se eu for atrás daquela informação, eu conseguir chegar numa pessoa, é um dado pessoal. Então, não é só aquilo que a gente pensa que está na carteira de identidade ou na carteira de trabalho, é muito maior. Não precisa também ser um conjunto de dados. Se for, por exemplo, pode só ser o CPF, só já é dado pessoal. Aí, o que acontece? Os empresários, equivocadamente, eles me chamam muito e falam assim, quer dizer que eu não posso mais usar esses dados? Pode, ninguém falou que não pode. Mas as pessoas, tudo que é novo, a gente tende a rechaçar, você tende a achar ruim. Então as pessoas falam, eu não posso mais usar? Pode, gente, pode. Desde que você tenha um cuidado no tratamento dessa informação. Hoje, se você pensar, os teus dados estão totalmente expostos e isso é perigoso. É perigoso para você, é perigoso para quem tem filho, é perigoso para a sua empresa, que pode ter um vazamento de dados. Então, a lei veio para proteger todo o ciclo de vida desses dados, desde a coleta, quem usa, para que usa a finalidade, o compartilhamento, se você está compartilhando internamente entre os setores ou externamente, e a forma de descarte.
Então, é um novo olhar que você vai precisar ter na sua empresa, não tem para onde escapar. Tá, Liliana, mas assim, para eu entender um pouco melhor. Eu Claro. entendi a questão da importância de nós protegermos os nossos dados, né? Ok. Mas qual o nível de empresário que tem que se adequar, né? O nível de CNPJ, digamos assim, que precisa se adequar a essa lei? Por exemplo, eu sou consultora, nesse momento minha consultoria é online, né? Eu não estou fazendo mais consultorias dentro de empresa, porque as empresas, a maioria estão, pelo menos aqui na minha região, tá até um lockdown de 14 dias, estão fechadas. Sim. Então, que eu, Ana Flávia, o que essa lei tem a ver comigo, digamos assim? Ou eu tenho um salão de beleza, eu tenho sei lá, eu tenho um comércio. O que essa lei tem a ver comigo? Tá. Hoje, da forma que a lei está, todos vocês, todos nós, eu que tenho escritório de advocacia, vamos ter que fazer a devida adaptação. Não existe uma linha de corte. Se eu tenho um colaborador, eu tenho que me adaptar, porque eu vou ter todos os dados dele. Se eu tenho um cliente, um paciente, eu vou ter que me adaptar. Então, o que aconteceu? Essa lei, Ana, ela veio baseada numa lei da Europa, que é a GDPR, que é General Data Protection Regulation. A GDPR, ela tentou fazer, lá na Europa, uma linha de corte, e não estava funcionando. Eles tentaram, primeiramente, fazer que só deveriam se adaptar às empresas com mais de 200 colaboradores. O que acontece? 98% das empresas lá têm menos de 200 colaboradores. Então, não adianta. E outra, pode ter empresas, especialmente essas de games, que são 2 rapazes trabalhando e eles têm acesso a milhares de dados, principalmente de menores, de adolescentes, que têm todo um tratamento especial na lei. Então, a gente pensa e a gente torce, a gente tem uma campanha no sentido de que, quando tiver a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que eles pensem numa linha de corte. Não é plausível que eu exija que o salão de beleza da esquina da minha casa, que tem 2 cabeleireiras e uma manicure, faça toda essa adequação. Entende? Então, hoje sim, precisa pela lei do jeito que está, mas a gente espera que tenha uma linha de corte. Mas essa lei, Liliana, ela já está assim em vigor? Porque eu até li a respeito que ela entraria em vigor agora em agosto e parece que adiou, né? Mas já tem gente recebendo multa? Como é que tá isso hoje? E assim, efetivamente não tem como eu fugir, não tem como, sei lá, eu tá numa outra parte, tipo, depois eu mexo com isso? Não tem como? Não tem como. Então, assim, quando a gente, como advogado, alguém pergunta se a lei já entrou em vigor e a gente tenta explicar, é o pior dos cenários, porque é uma insegurança jurídica desgraçada. Se o meu público fosse hoje para advogado, seria mais fácil tratar de medida provisória. Projeto de lei não é esse o escopo. Então, a grosso modo, como é que está? As multas administrativas, ou seja, aquelas que serão aplicadas pela autoridade nacional, já está batido o martelo, isso já virou lei, serão só a partir de julho do ano que vem. Mas a vigência plena, ou seja, a possibilidade dos titulares de dado entrarem em juízo, requererem os seus direitos, nós temos 2 datas prováveis, por conta de uma medida provisória que pode ser que caduque, ou por conta do projeto de lei que está tramitando. Ou vai ser agora 16 de agosto, ou maio do ano que vem. Então, nós não temos ainda a data exata. De qualquer forma, no melhor dos cenários, que seja em maio, o que eu digo, assim, com toda a segurança, está na hora de começar a adaptação. A adaptação numa empresa não é feita em menos de 7, 8 meses, porque é feita em todos os setores, todos os formulários, no site. Você tem que rever todos os teus contratos com colaboradores, fornecedores, terceiros. Você tem que fazer compliance de terceiro, política de descarte de documentos físicos e virtuais. Então, é muito extenso. Por isso que tem que começar logo. Tá, mas até eu tenho que fazer isso tudo aí? Olha, no teu caso é bem mais fácil, porque você tem um universo muito menor. Então, o que a gente faz quando é uma empresa bem menor? A gente faz regras realmente de compliance, revê os seus contratinhos para atribuir as devidas responsabilidades. Não adianta você organizar a tua casa
e compartilhar os dados, por exemplo, dos menores, dos filhos dos seus colaboradores. Se eu sou colaboradora de uma empresa, quando eu sou registrada, eu não tenho que passar o nome dos meus filhos, os documentos dele? Tem. Aí, digamos que a minha empresa está super redondinha, só que dela passa esses dados dos menores para a contabilidade externa, que está um salseiro. E aí lá dá um vazamento ou um problema. Então, você tem que fechar o máximo das torneiras possíveis em contratos. Então, se você trabalha de uma forma muito informal, você vai ter que começar a formalizar mais os seus contatos para sua segurança, entende? Entendi. Então, você vai... Assim, você não pode, por exemplo, usar os documentos, imprimiu todas as informações, colocou aquele papel para rascunho e depois ainda descartou de qualquer forma. E no verso daquele papel tem dados dos seus clientes. Tem que ter cuidado com isso. É um novo olhar. E é um trabalho, Ana, que não tem fim mais. Você vai ter que sempre estar adaptando a sua empresa, melhorando, correndo atrás, fazendo novos treinamentos para o resto da vida. E isso já está funcionando na Europa e tem que chegar aqui. Ainda mais dentro dessa nova realidade que está todo mundo vindo para o online e aí existe esse acesso de você pegar, né, as informações online, mas isso vai atingir, então, essa lei ela vale para desde o MEI, digamos assim, quem é MEI, até aos grandes empresários. É isso, ela não tem, como você falou, não existe esse corte, né? Não importa se você tem ou não colaboradores nesse momento, você vai precisar se adequar. E essa adequação, Exatamente. eu consigo fazer essa adequação por mim mesmo, eu correr atrás de colocar isso na minha empresa, ou eu preciso trazer uma ajuda externa para isso? Eu preciso de alguém de fora qualificado para isso, uma pessoa como você, né? Um consultor, enfim. Não, você consegue se você tiver pessoas, pelo menos da área jurídica e da área de TI, é uma equipe multidisciplinar, então se você tiver esses dois olhares, você pode fazer internamente, desde que você tenha o conhecimento necessário e que você tenha tempo para isso. Por que as empresas acabam contratando assessoria externa? Porque não tem braço, não tem gente suficiente para ficar lá vendo formulário por formulário, documento por documento, travas nos sistemas operacionais, planilha de Excel, gavetas. Você tem que entrar nas empresas e pedir para ver o que guarda no armário ali de trás. E de quanto tempo para cá que eu preciso ver isso? Por exemplo, imagina que eu tenho uma empresa que tem 10 anos, que tem 5 anos. Cara, tem documento que eu nem tenho mais, ou se eu não sei onde que tá, nem sei quem era meu cliente nessa época, digamos assim. Como é que é isso dentro das empresas? Existe um tempo mínimo? Tiver... E se eu não tiver? Como é que é a questão da multa? Meu Deus. A multa? Você veja, as pessoas vêm pra gente normalmente com medo da multa, que a multa fala na lei que uma delas é de até até 50 milhões de reais por infração limitada a 2% do seu faturamento. Quando as pessoas leem isso, se desesperam. Lógico. Mas eu vou te falar o seguinte, Ana, essa multa não é o pior dos cenários, te juro que não é. O que é pior? Quer ver, pensa comigo. Porque uma multa, tudo bem, se seja uma multa de 1 milhão, vai quebrar muita empresa com uma multa de 1 milhão. Mas veja, ela é limitada a 2% do seu faturamento por infração. Então, se você chegar a ter uma multa de 50 milhões, pensa quanto é o seu faturamento. Os 2 milhões, claro. Os 50 milhões vai ser 2% do meu faturamento, Vai ser dinheiro de troco. Só que tem outras punições, outras sanções. E a pior delas, eu te garanto, vem depois, que fala assim, publicização do dano. Que é você ter que ir lá mostrar teu carão para todo mundo e falar, pessoal, vazou dado da minha empresa. Isso quebra a tua empresa. Isso quebra. Peraí, na lei diz que você, se acontecer de ter vazamentos de dados da sua empresa, você precisa publicamente dizer que vazou? Você precisa ir lá e apontar prova contra... Você precisa ir lá e dizer, eu sou culpada nisso aí? Essa é uma das sanções, que é muito pior. Tem um ditado que fala que quando o teu prejuízo é só financeiro, você está no lucro. E cabe perfeitamente aqui. Você levar uma multa, ainda que salgada, você pode ter que rebolar e conseguir se reerguer. Uma desgraceira dessa, de você ter que ir para a mídia e falou vazou, nunca mais.
Quer ver? Eu vou te dar, Ana, 2 exemplos que eu sempre trago nas minhas palestras, que eu acho eles muito ilustrativos de vazamentos grandes de dados. Um deles, eu não sei quem lembra desse vazamento, ficou um pouquinho antes do lançamento do iPhone X, do iPhone 10. A Apple estava guardando todas as novidades do iPhone a 7 chaves. Aí, até nas minhas palestras, eu mostro a foto. Tem a foto de uma menina, uma loirinha, sei lá, deve ter uns 12, 13 anos, ela está num restaurante, que é o restaurante da Apple, ela foi almoçar com o pai dela, e o pai dela era um dos engenheiros que estavam com o protótipo do iPhone Certo. 10. Tinha fila, assim, de gente querendo comprar, só se falava naquilo. O papai foi se servir, a menina pegou o celular, ele deixou o celular na mesa, ela pôs o celular dela no prato, ligou a câmera e fez um tutorial rapidinho. Pessoal, esse é o novo iPhone. E começou a passar o dedinho ali. Olha, ele tem isso, ele tem aquilo, ele tem aquele outro. E o pai vindo e a menina pá. Quando o pai veio, ela desligou e pôs isso no YouTube. Aí o pai dele chegou e falou, fulaninha, o que você estava fazendo com o meu celular? E ela contou, ai papai, fiz um tutorial. Ele falou, não, tira, isso é secreto. Foram menos de 2 minutos. Aquilo viralizou, tiveram milhões de acessos. Meu A Apple, Deus. se você olhar isso no Google, vai aparecer. A Apple teve um prejuízo muito grande, muito grande. Foi um dos maiores vazamentos de dados da Apple. O que aconteceu? A Apple não foi obrigada a ir na mídia e falar, olha, pessoal, vazou. Ela teve que arcar chorando com aquele prejuízo, Alguém mas perdeu o pronto. emprego, provavelmente, né? Como se uma filha inimiga. Estão rindo aqui, ó. A Paula tá falando a filha inimiga. A filha inimiga, exatamente. Ele foi mandado embora, obviamente. Eu não sei o que fez com a menina, mas, enfim, foi um tipo de vazamento. Agora eu vou dar um Entendi. segundo exemplo. Olha o segundo exemplo. Segura um pouquinho, Liana, segura um pouquinho. Vou pedir para você fazer a gente então, segurar um pouquinho, só para ver se de repente essa pergunta encaixa nesse exemplo. A Raquel tá falando, o pior é a questão da imagem da empresa, aquilo que você colocou, né? A reputação da empresa que fica completamente abalada, que você falou também. O Vans MTO tá falando aqui, ó. Gostaria de saber como ficam os hospitais, médicos e clínicas. Eles precisam de algum cuidado especial com a Lei Geral de Proteção de Dados? E o Jean Luiz tá falando aqui também. Pois é, a empresa se preocupa com as sanções da lei, mas também com sua reputação perante os clientes e perante seus parceiros comerciais. Mas a pergunta veio em relação aos hospitais, médicos e clínicas. Precisam de algum cuidado especial? E aí, Liliana? Perfeito, gente. Deixa eu só dar o segundo exemplo do vazamento, só para encerrar ali, eu já vou para os hospitais. O segundo exemplo, gente, também real, se vocês pesquisarem, vocês vão achar, foi de uma empresa canadense, que o slogan era assim, a vida é curta, curta um caso. Então era um site de traição. Então as pessoas entravam lá... Adorei o slogan! A vida é curta, curta um caso. Então você entrava lá e se cadastrava e encontrava parceiros para a traição. Então era mega sigilosa, obviamente. O que aconteceu? Um colaborador descontente saiu da empresa, foi mandado embora, pegou toda a sua base de dados e divulgou na mídia o nome de todas as pessoas que eram clientes dessa empresa de traição. Nesse caso, se eu estivesse como cliente, eu teria que ter recebido imediatamente um e-mail, um WhatsApp, um sinal de fumaça, um pombo Dizendo correio. que vazou! Liliana, deu ruim, vazou, deu ruim. O que aconteceu? Além deles terem que ir na mídia, falar tudo isso, depois de 45 divórcios que foram fundamentados nisso e 5 suicídios no Canadá, por conta desse vazamento, a empresa foi condenada em 11,5 milhões de dólares. Então, esse é o tipo de vazamento, quando envolveu o dado da pessoa, que você tem que botar o carão lá e falar vazou, entende? Então, são os 2 tipos de vazamento. Entendi. Agora, Ana, deixa eu ir para os hospitais. Super boa essa pergunta. Tem mais outras perguntas aqui depois, tá? O pessoal tá pipocando de pergunta aqui. Tá bom. Os hospitais e as clínicas, na minha opinião, vão ser os primeiros a serem fiscalizados,
Sabe por quê? Porque a lei fala que, além dos dados pessoais, tem dados sensíveis. E os dados sensíveis, dentre eles, tem biometria, dado de saúde, e os hospitais tratam diretamente com esses dados. Então, eles têm que ter muitas outras cautelas que a lei fala, muito mais do que os outros empresários. E assim, até se vocês pensarem hoje em dia nos hospitais, gente, vocês vão ver que não é à toa. Quer ver, pessoal? Deixa eu dar o exemplo, que eu estava até conversando com a Ana Flávia antes. Esses dias aí, eu fiz uma consulta médica numa sexta-feira, na segunda eu fiz os exames, na quinta eu peguei os resultados e fui levar os exames na sexta. Quando eu cheguei, a secretária, eram 3 secretárias, uma clínica grande, ela falou assim para mim: nossa, Liliana, quando eu baixei os seus resultados de exame, eu me surpreendi, até falei que rápido. Aí eu falei, você baixou? E eu tava com aquela sacolinha, assim, com os resultados. Eu falei, como você baixou os meus resultados? Ela falou, eu tenho a senha da doutora, eu entro no laboratório, baixo os resultados, jogo no servidor, os médicos têm acesso, cada um pega do seu paciente. Aí a médica me chamou, toda feliz, eu vi os seus resultados. Eu falei, como você viu os meus resultados? Ah, sim, e contou toda a história. Eu falei, doutora, eu não autorizei você a pegar os meus resultados, não autorizei o laboratório liberar para outra São meus pessoa. resultados, não é resultado da clínica, né? É pessoal. E aí eu te falo o seguinte, tudo bem, eu sou uma pessoa anônima, e se eu fosse uma pessoa famosa e fizesse isso, e saísse um resultado de um câncer, por exemplo, eu te garanto, Ana, que a mídia saberia antes do que eu estava com câncer. Então veja a que ponto estão frágeis os nossos dados. Por isso que a lei tem que proteger. E eu acho que os hospitais, clínicas, escolas que tratam de dados de menores serão os primeiros a serem fiscalizados. Eu acho que é por aí que o canhão vem, sabe? Liliana, tem mais pergunta aqui. Vamos lá. Existe uma lista de quais dados pessoais cada empresa pode usar ou nenhum? A partir do que você pegou o nome já era? Ou só se eu pegar um dado? Porque, por exemplo, pode existir uma outra Ana Flávia com o mesmo nome, mesmo sobrenome que eu e os homônimos, né? Claro. E o que dificulta, o que tira é o nome da mãe. Se eu pegar só o nome da pessoa, ainda assim eu entro nessa lei ou precisa ter mais algum número de dados? Como é que é isso? Não, porque existe a teoria do mosaico, que chama, que tanto faz você só com um dado chegar na Ana Flávia ou você ter que fazer um mosaico de dados para chegar em você. Então, todos os dados. Essa pergunta é interessante e, às vezes, a gente chega em empresa que já tentou fazer sozinho a LGPD, porque pegou de algum conhecido que já fez. Aí eles pegam a lista de dados da outra empresa e tentam adaptar na sua. Não é assim. Não funciona. Gente. Não, porque uma das bases legais, uma das formas de validar o uso daquele dado é pelo interesse legítimo do controlador, é o interesse da empresa. E isso varia de empresa a empresa. Quer ver, por exemplo, no meu escritório, se nos formulários que os meus clientes preenchem, eu perguntar o signo, eu consigo justificar para a lei o que eu vou usar o signo, para que o signo? Não. Então você poderia falar, beleza, Liliana, então eu vou riscar. Eu posso justificar que eu trabalho com alguma coisa holística, sei lá. Exatamente. E se eu sou dona de um spa esotérico, esse dado é fundamental para o meu negócio. Então, ainda que às vezes pareça bobo de um lado, que não tem significado nenhum, para o outro lado pode ser... Tem. Por isso que você tem que fazer customizado para a sua empresa. Você tem que olhar para o seu negócio. Você vai pegar aqueles seus formulários e vai ver dado por dado. É fundamental eu perguntar o signo? Se você for dona do spa, sem dúvida. Se você for do escritório da advocacia, não. Eu não preciso usar, eu vou cortar. Claro. Eu preciso usar? Beleza, a lei te permite. Só que aí você vai ter que cuidar. Você coletou esse dado, você vai ter que ter um cuidado. Aonde você vai armazenar? Por quanto tempo? Quem vai ter acesso? Como que você vai descartar? Quer ver, Ana, outro exemplo? Às vezes a gente chega na empresa e a parte de TI está fantástica. Que você fala, caraca, é um exemplo.
E, assim, e até é engraçado isso, porque quando a gente chega para conversar com o pessoal da TI, primeiro, eles parecem aquele filho adolescente, quando você tenta beijar, que fica assim, sabe? O braço. Perfil comportamental. Eles não gostam. Gente, não é muito com eles, não. Eu Não, e trabalhei. eles acham que vai lá apontar o erro. Aí, quando você quebra essa barreira, e você fala, meu amigo, não, a gente vai trabalhar em conjunto. Eu não faço LGPD se não me abraçar em você. Aí a coisa funciona. E aí, quando a gente está trabalhando em conjunto com o pessoal da TI, é engraçado, porque eu estava numa empresa esses dias e era muito organizada. E o rapaz estava muito certo de que tinha trava disso, trava daquilo. E tinha. Só que quando eu fui passando nos setores, tinha um setor tal, e eu vi numa das mesas uma mulher com uma pilha de documentos, assim. Aí eu fui lá conversar com ela, eu falei, o que são esses documentos? Aí ela falou assim, olha, tá tudo no sistema, mas eu prefiro imprimir tudo e daqui eu passo para o sistema. Aí eu fui além, eu falei, tá, e aí o que você faz com isso? Aí ela abriu a gaveta e falou, daí depois que eu uso, eu ponho aqui. Eu falei, e quando lota? Aí ela falou, eu ponho numa caixa ali, tudo sem chave, para quem Tudo quisesse que ver. tinha proteção online no Não, e na aí o papel final, destinada. a cereja do bolo. Eu falei, e depois, quando você tira de lá? Ela falou, eu não desperdiço nada, eu ponho virado na impressora para folha de rascunho. Ficou cada vez pior. Aí, né? Assim, o pessoal da TI super empenhado, faltava o quê? Um treinamento para essa colaboradora. Claro que ela não estava de má fé. Então, por isso que as pessoas têm que trabalhar em conjunto. Você tem que treinar, refazer, fazer aditivo contratual, ela tem que saber da responsabilidade, você tem que pôr no regimento interno. Sabe uma coisa legal, Ana, de fazer nas empresas? Outra dica, assim como eles têm aquela CIPAT, Semana de Previdência de Prevenção de acidentes. isso, dos acidentes, faça uma semana de proteção de dados, leve pessoas de fora. Olha que Quando tem as legal. empresas, claro, quando tem as empresas que fazem aqueles 5 minutos do bom dia, cada dia traz um Aham. tema, uma vez na semana, traga uma proteção de dados, faça campanhas, faça premiações, sabe? É É super um legal. caminho que não tem volta, né, Liliana? E outra, se vier uma fiscalização ou o Poder Judiciário em cima de você, e você mostrar tudo isso que você está fazendo, a própria lei fala, no artigo 52, que você tem que minimizar o risco. Claro que você vai provar que se minimizou. É esse o caminho das pedras. Entende? É um caminho sem Entendi. volta, mas dá para fazer, dá para correr atrás. Tá, vamos lá, tem perguntas, comentários. A Paula Bijari tá aqui falando, os RH de algumas prefeituras em que ela trabalhou, tinha um que a cidade inteira sabia quanto cada profissional ganhava, que ela achava isso o cúmulo, o RH de algumas prefeituras em que ela trabalhou. Pensa? Renata Gardiano tá aqui falando, doutora Eliana explica tão bem, tão didática. De Cambuim tá aqui perguntando qual a correlação entre essa lei e a lei da transparência. Exatamente. A Renata tá perguntando também se você dá esses cursos de treinamento para as empresas, de treinar os colaboradores. E tem mais, tá? Então vamos por partes. Então vamos lá. Qual Vamos lá. é a relação dessa lei com a lei de transparência? Então, existem muitas leis agora que a gente vai ter que ver como que vai ficar para uma lei não se sobrepor à outra, não brigar com a outra. E essa da lei da transparência exatamente é um ponto muito discutido. Até que ponto vai haver essa proteção dessa informação do salário em contrapartida com a proteção de dados? Então ainda não tem nada batido o martelo nesse sentido. Até que ponto... Ana, você está me ouvindo? Tô Você te tá ouvindo. meio... Não, eu tô te então tá bom, ouvindo. deixa eu dar uma travada. Deu uma travada mesmo. Por isso que eu tô mexendo aqui. Tô te Então ouvindo. tá. Pode falar. Até que ponto vai continuar essa lei da transparência? Então, isso ainda não foi decidido. O que a gente já teve uma decisão super recente, agora no mês passado, do STF, não sei se vocês acompanharam, foi numa liminar, tinha que passar uns dados para o IBGE, uma coisa assim, e aí o judiciário entendeu, mesmo sem a LGPD ainda, dizendo que havia essa transferência, havia um risco muito grande dos dados serem vazados, e não permitiu.
Então, a gente não sabe ainda como vai ficar essa questão da lei da transparência. Hoje, ainda a lei da transparência está em vigor e a LGPD ainda não. Então, por enquanto, continua tudo normal. Joia, vamos lá para mais uma pergunta do Gelson Forlin agora. Boa tarde, Ana, parabéns pela entrevista, obrigada. Tem uma pergunta, a doutora Liliana entende que nas próximas licitações será exigido a certificação da LGPD? E aí? Vai ser exigido? Então, não existe uma certificação, não existe um carimbo, não é como se fosse uma ISO. Ah, eu sou certificado. Não é? Mas não existe um carimbo. O que vai, certamente, Gelson, essa pergunta também é muito pertinente, a partir do momento que as prefeituras são obrigadas, os órgãos públicos são obrigados a estarem adequados à LGPD, por consequência, eles vão exigir que exista. Então, apesar de não existir esse carimbo, certamente, mas certamente, sem a menor sombra de dúvida, na sequência, as empresas vão precisar, na licitação, mostrar ou um relatório de impacto, ou um diagnóstico, eles vão montar documentos provando que aquela empresa está apta a trabalhar com aquela prefeitura, aquele órgão público, sem correr o risco ou minimizando o risco de vazamento dos dados que lhe forem passados. Não tem menor risco, menor perigo disso não acontecer, Gelson. Vai ser uma exigência, sim. Gente, eu tô falando aqui, né? Pra quem não me conhece, eu sou Ana Flávia Dutra e eu tô aqui hoje conversando com a especialista em Lei Geral de Proteção de Dados, doutora Liliana Bertolini. É um assunto... Bortolini. É um assunto extremamente importante para todos nós. Não tem como a gente fugir, nem eu fugir. Você que tá aí, não tem como você fugir disso. Então, ainda temos um bom tempo de live. Se você tem perguntas, dúvidas, né, qualquer coisa que está acontecendo, aproveite esse período, vem para o YouTube também, nós também estamos no YouTube, e compartilhe essa live para aquele empresário, para aquela pessoa que tem um CNPJ, que você sabe que é importante, ela está sabendo do que se trata, sabendo o que é isso e sabendo que não tem como ela fugir disso. Então compartilhe a live e a gente vai estar aqui dando continuidade com a doutora Liliana Bortolini, falando sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Liliana, tenho mais pergunta para você. Aqui está falando assim... a Raquel está falando, a postura da empresa diante de um vazamento de dados é muito importante. O que é Privacy by Default e Privacy Design na LGPD? É uma pergunta Boa. técnica. Então, Exatamente. Privacy by Default e Privacy Design na LGPD. A Elisane Afornali está perguntando isso. E aí, o que é isso? Com certeza, esse tipo de pergunta é de quem já está lá na frente e está estudando. O que acontece, pessoal? Como eu falei lá no começo, a nossa LGPD, ela é uma tropicalizada da GDPR da Europa. Então, a gente pegou muitos termos dos europeus. E quando a gente vai estudar, se você baixar cursos ou textos, o povo adora falar inglês. Adora. Eu procuro não usar o inglês se eu tenho uma correlação em português. Mas esses dois termos vocês vão encontrar em todos, eu te garanto, em todos os textos. Falou em LGPD, eles vão falar Privacy by Default, Privacy by Design. O que é isso? Se vier uma fiscalização, ou o Poder Judiciário, ou o Ministério Público na sua empresa, eles vão olhar esses dois pontos. O que é? O Privacy by Design é que você olhou para a privacidade desde o início, desde o primeiro formulário que você mandou o teu cliente preencher, você está olhando para o design, olhando para a privacidade, desde o desenho. E o by default é a privacidade como padrão, ou seja, durante todo o fluxo daqueles dados pessoais na sua empresa, a privacidade está presente. Então, vai ser uma forma de você mostrar para quem estiver te fiscalizando que você está de acordo com a privacidade, pelo Privacy by Design e Privacy by Default. É isso. Então, vamos continuar a rodada de perguntas, porque tem mais.
Tá, a Raquel está aqui comentando também que tem que ter da finalidade da coleta. A coleta tem que ter uma finalidade, não pode ser por motivos, né? Nenhum tipo de motivo que não vai existir, como você falou, a questão do signo. Dados em excesso são tóxicos para a empresa. O Jean está colocando, a população deve ficar em cima das empresas para saber de seus próprios dados. Maria Odete Bortolini, eu acredito que seja parente. Tá aqui perguntando, boa tarde, Ana, boa tarde. A doutora Liana já falou sobre as empresas na área médica. Gostaria de saber quais outros ramos também serão atingidos por essa lei. Bom, vamos lá. Eu já sei a preocupação da Maria Odete, já sei o ramo dela, então eu já digo. Mas olha, eu te digo que tem gente aqui, ó, da odontologia, tem gente da área de eventos, tem gente da área da beleza, tem gente da área da saúde. Então temos vários comércios, né, CNPJs aqui hoje. E aí? Tá, eu falaria de duas formas. Veja, uma preocupação que talvez seja mais dessas perguntas quando tiver a autoridade nacional, para quem que eles vão ligar o canhão? Aí eu diria que eu acho que são escolas, médicos, hospitais, clínica de estética, todo mundo que trabalha com saúde, educação, porque tem muito dado sensível e dado de menor. Mas, gente, o que acontece? Fora essas multas e punições que serão só em julho do ano que vem, quando a lei entrar em vigor, qualquer titular de dado pode chegar na sua empresa e falar assim, olha, eu quero saber por onde transitam os meus dados, se você tem os dados, se você está compartilhando com alguém. E a lei fala que você tem duas formas de resposta. Uma mais curta, que é imediatamente, ou uma maior, que é em 15 dias. Ana, você está me ouvindo? Eu tô te ouvindo, tá? No YouTube, no Insta que tá um pouquinho parado, tá? Tá, mas beleza. Eu tô te ouvindo sim. Gente, o pessoal do Insta, quiser vir pro YouTube, no YouTube, tá perfeito. Tá perfeito, tá. E daí, Ana, essa tem que ser uma preocupação das empresas. Por que você tem que estar com o diagnóstico pronto e com todo o seu mapeamento pronto? Porque a hora que a lei entrar em vigor, e essa é uma preocupação dos juízes, que venha um excesso de demanda, eles chamam de demandismo. Eu fui num congresso esses dias que era para juízes, desembargadores e alguns convidados. E eu tive o prazer de participar e a preocupação dos juízes era essa. O dia que entrar em vigor, tem muita gente que a gente sabe que é acostumada a entrar no juizado especial, no JEC, que entra porque ficou muito tempo na fila do banco, porque extraviou a mala. Essas pessoas que já têm esse acesso livre ao JEC e sabem como fazer, eles vão jogar as informações, vão bater na porta de 100 empresas, vão falar, você tem meu dado, eu quero saber por onde anda. A empresa não vai conseguir responder a contento, porque não está preparada, eles vão para o judiciário. E vão ganhar lá uma indenização de 3, 5 mil. Agora você imagine, ontem eu estava conversando com os empresários do varejo, eles têm 10 mil clientes mês. Pensa se esses clientes resolvem ir para o juizado especial pleiteando as informações que você não conseguiu dar extrajudicialmente. Isso é uma multa. Isso vai preocupar. E esse ponto da lei, os empresários não estão vendo. Então, quando a gente chega e eles estão preocupados com a multa de 50 milhões, falo, meu amigo, não, vamos voltar para a sua realidade, se preocupe com isso. Então, o que a gente faz? Num determinado momento do nosso trabalho, o que a gente faz? A gente monta, junto com o pessoal da TI de novo, essa resposta. De forma que em um clique, chegou o fulaninho na porta da tua empresa para perguntar isso, porque você sabe que ele vai entrar em juízo na sequência, você já clica, já imprime, já entrega e acabou. Entende? Então, você tem que estar adequado por conta disso e também porque, pelo efeito cascata, que antes eu comentei, vai acontecer, já está acontecendo, de você não conseguir renovar os seus contratos porque a empresa que te contrata está adequada e vai exigir de vocês. Interessantíssimo. Olha um exemplo, Ana. Uma cidade muito pequena me chamou, eu nunca tinha ouvido falar na cidade, eu fui até lá conversar com eles, dei uma palestra para entender, eles queriam entender melhor. Eles fazem um aplicativo para uma empresa da Noruega.
Eles Certo. nunca tinham ouvido falar em LGPD, GDPR, nada disso. Eles receberam um e-mail falando assim: nós estamos adequados à GDPR. Se vocês não se adequarem à lei de proteção de dados do seu país assim que ela entrar em vigor, eu rompo com vocês e eu vou procurar outra pessoa. Eles se desesperaram, foram para as mídias sociais, me encontraram, me levaram lá e a gente precisou correr com a implantação para que eles conseguissem manter aquele contrato. E assim, Ana, só lá no começo você fez uma pergunta bem interessante. Você falou, já tem empresa sendo multada? Tem. Mas como Mas a LGPD como? não está em vigor? Ó, Exatamente, viu? como assim? Porque não tá em vigor? Como é que estão levando multa? Surpresa. Os dados já tinha alguns artigos de proteção de dados no Código Civil, no Código de Defesa do Consumidor e no Marco Civil da Internet. Então, o que acontece? E se vocês pesquisarem também na mídia, tem uma farmácia de Belo Horizonte, lá é muito famosa em Minas Gerais, a tua terra, lá em Minas. Tem mineiro Ela aí recebeu na live. Oi? Tem mineira Tem online? mineiros Então, aqui na olha aí, live. ó. Olha, então vocês vão saber quem é e tá, também ficou muito conhecida essa notícia. Em 2018, eles receberam uma multa de 7 milhões porque eles estavam usando indevidamente o CPF das pessoas que entravam na Já farmácia. falaram o nome aqui, inclusive. Não, você pode ir, exatamente, pode ir na mídia que vai estar. Inclusive, eu fiz um curso lá em São Paulo, no INSPER, com a advogada dessa drogaria, e a gente tratou muito desse caso. Foram 7 milhões em 2018. E o que o Ministério Público fez? Ele fez toda a sua base como se fosse LGPD, fundamentou no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor e multa. Os shoppings Olha de aí, gente. Pernambuco está 1000 anos-luz à nossa frente na questão de proteção de dados. O Olha Ministério aí, Público lá é gente. muito atuante, chegou nos shoppings e falou: ou vocês param de usar indevidamente o CPF do pessoal que tinha que dar o CPF lá para algumas coisas, ou vocês vão levar multa. Então, o Ministério Público está vindo em cima. A gente está no momento de estado arrecadador. Vocês acham que eles vão perder a chance? Os dados pessoais vão virar direito fundamental na Constituição. É um prato cheio, gente. Tem que se proteger, porque senão vai Liliana, ficar caro. olha, a gente vai ter que dar uma acelerada, porque tem muita pergunta, muita gente falando muita coisa, e Ai, meu Deus. isso é maravilhoso, né? Porque o assunto é interessante e é pertinente a todos nós. Então, vamos lá, gente, eu vou ler aqui mais Vamos lá. uma colocação aqui, ó. A Elisana Ramos falou assim, no caso de franquias, o franqueado pode ser responsabilizado pelas informações, sendo que estão seguindo os processos impostos pelo franqueador? Boa E pergunta aí. aí? Pode sim, pode sim. Toda vez que você for pensar de quem é a responsabilidade, você tem que pensar o seguinte: se você é responsável pelos dados, até que ponto aquele teu cliente te forneceu os dados, ou você só está operando aqueles dados. São responsabilidades diferentes, mas você tem sim. Então, o que vai acontecer? Eu sei que as franquias, elas têm uma limitação de liberdade, mas você consegue sim, independente do franqueador, implantar a LGPD na sua empresa, na sua franquia. Inclusive, nós já fizemos em 3 franquias de escolas de inglês. E Inclusive, a aconteceu responsabilidade exatamente não é do franqueador, né? Cada unidade é responsável por si, não é isso? a menos que nesse caso da franquia, não sei, passe os dados para o franqueador e o franqueador também tem alguma Ah, coisa. Eu não sei que tipo de franquia, mas a gente já fizemos em 3 franquias de escolas de inglês, fazendo nas unidades, protegendo cada unidade independente. Precisa ser feito, sim. E, claro, os franqueados vão forçar o franqueador, é aquilo que a gente falou, efeito cascata. feito cascata. É, um vai cobrar do outro e vai todo mundo ter que se adequar. Todo mundo. Ivaneide Vilhaca tá falando aqui, eu tenho uma dúvida. Quais são as áreas que a doutora Liliana acredita que mais sofrerão com os impactos com a LGPD dentro da empresa? As áreas dentro da empresa. Vamos lá. E aí? Quais são os Olha, setores que precisam de na verdade, para assim, pela ontem? experiência que eu tenho,
Não tem uma... Tem algumas áreas que tratam com menos dados pessoais, mas quem tem que cuidar muito é o RH, e o comercial e o financeiro. Eu diria que essas 3 áreas são as mais problemáticas. O comercial, gente, uma pergunta que assim vem muito, com muita frequência, é o seguinte: eu tenho aquelas listas que Deus mandou, né? Aquelas listas que... E aí eu queria ficar mandando e-mail, WhatsApp, eu O não meio posso marketing, mais. meio marketing. Mas daquelas listas que Deus mandou. Sim, a Gente, lista se a que veio do, pessoa... exatamente, veio do além. Veio do além, veio do universo. Se aquela pessoa nunca teve um relacionamento com você, não dá para você continuar trabalhando da mesma forma, entende? Então, o setor comercial vai ser extremamente impactado. O financeiro, pelo próprio nome já diz, e o RH pelos dados dos colaboradores. É muito dado pessoal que vem dos colaboradores. Então, assim, por mais que a gente envolva a empresa inteira, eu diria para a Ivaneide que seriam esses 3 setores os mais afetados. Gente, olha que interessante, quando a gente fala de dados, isso era uma dúvida que eu tinha, não é só dado de cliente. Se você tem colaboradores dentro da sua empresa e se você não atentar os dados, se esses dados que você tem deles forem de alguma forma parar em lugar indevido, você também é responsabilizado. Então é importantíssimo. Liliana, tem mais aqui falando aqui, vamos lá. Deixa eu ver aqui como funciona sobre as bases legais para o tratamento e o consentimento. Isso mesmo. O consentimento é uma das 10 bases legais. Lembra que eu comentei que a lei abre 10 possibilidades de você encaixar a utilização daquele dado no teu negócio, que é muito difícil a gente ter que excluir algum dado, que é o caso lá do signo no meu escritório. Não sendo essa situação tão absurda, você consegue enquadrar. E uma das bases legais fala consentimento. O que eu sempre oriento para os meus clientes? O consentimento, apesar de ser a primeira base legal, a gente deixa por último. Por quê? O consentimento ele pode ser revogado. E é muito fácil depois a pessoa falar assim: eu aceitei porque eu fui obrigada. Todo mundo é obrigado depois quando chega em juízo. Então a gente tenta enquadrar em qualquer outra das 9 bases legais que sobraram. Só que se você coletar, usar um dado sensível, que a lei chama de sensível, que são aqueles passíveis de discriminação, que é nacionalidade, filiação a sindicato, opção religiosa, opção sexual, dados de saúde. Se você utilizar um desses dados, obrigatoriamente você tem que ter um consentimento destacado, ele é todo diferentinho. Então, veja, na tua empresa, se você usa biometria no cartão ponto, já é um dado sensível. Você já vai ter que ter um outro cuidado que a lei manda. E aí entra o consentimento. Então, respondendo a pergunta, para dados sensíveis, eu uso o consentimento 100% dos casos. Para os outros dados, eu deixo o consentimento como minha última opção. Academia, qualquer coisa, banco que eu uso a minha biometria, já era. Eles têm que ter, vai ter que se adequar. Vai ter que se adequar. Pessoal do Instagram, nós temos apenas mais 9 minutos de lives no Insta, mas se a Liliana permitir, se ela conseguir ficar um tempinho a mais, a gente vai estar no YouTube. Porque no Insta, dá 1 hora, ele acaba em ponto. Eu tô vendo que é um assunto que tem muita gente com muita pergunta, muita colocação. Então, se você quiser continuar fazendo... Liliana, você consegue passar um pouquinho do tempo? Claro. Olha que delícia. Então, se você quiser... Deixa eu falar com a galera aqui, né? Então, gente, se vocês quiserem continuar esse assunto, porque eu tô vendo que tem muita coisa acontecendo. Então... vem pro YouTube, porque a gente consegue continuar mais um pouco a live, que a Liliana já concordou em continuar um pouquinho o tempo mais. Então vem pro YouTube, você que tá no Insta. Liliana, tem mais pergunta aqui. Essa aqui que falou, né, sobre a questão da empresa, do tratamento, consentimento, foi o Jean Luiz. E tem a Raquel falando aqui também, temos que pensar como titular de dados. Para nós é muito importante essa lei. Doutora Liliana, você entende que é essencial uma certificação como a da Exim ou da IAPP para profissionais que querem trabalhar com proteção de dados? Veja, eu acho o seguinte, que se você não for a fundo estudar esse tema, se você não for estudar GDPR, se você não for estudar legislação comparada,
a legislação pelo menos da Espanha, França, Inglaterra e um pouco de Portugal, você não vai conseguir trabalhar nadando de braçada, com tranquilidade na LGPD. E a certificação da ICSIM, eu tenho, né, realmente, é uma prova que você faz que usa muito dos seus conhecimentos dessa legislação da GDPR. Então, eu acho, sim, a ICSIM é uma prova boa, eu acho que tem outras também, mas, principalmente, eu acho que você tem que se debruçar muito no estudo, muito, e se manter atualizado todo dia, porque é tudo muito novo. Tanto que tem questionamentos que as pessoas me fazem que a gente nunca pensou. E tem muitos que a gente não sabe responder, porque a gente vai ter que esperar o dia a dia. Mas, assim, estudar, estudar e estudar. E eu falo mais, quando a gente vai fazer, eu já implantei em várias empresas, olha, gente, eu falo com toda a segurança do mundo, nenhuma empresa a gente seguiu a mesma rotina, o mesmo fluxo. Porque são momentos diferentes, ramos diferentes, de maturidade diferente, maturidade de segurança da informação diferente. Então, é muito trabalhoso, é muito prazeroso, mas é muito trabalhoso. Se você quer trabalhar com isso, seja o pessoal de TI, porque essa lei também abre a possibilidade de novos mercados de trabalho. Olha Seja para o aí, pessoal gente. Claro, seja para o pessoal de direito, seja para o pessoal de TI, e tem a parte, um cargo novo que as empresas vão precisar na sequência, que é o tal do DPO. Ninguém perguntou do DPO, DPO Ainda aí? não, ninguém perguntou do Mas DPO, isso não. sempre pergunta. Gente, ó, Liana, eu vou te parar, porque assim, pessoal, Léo Sena, Bila que tá aqui entrando, vocês que estão entrando agora no Insta do Bate-Papo com Ela, sejam muito bem-vindos. A cada sábado, às 15 horas, eu vou estar aqui conversando com uma pessoa, assim como a doutora Liliana, expert no assunto e sempre com assuntos que são inspiradores e inovadores. Pessoal do Insta, eu vou pedir a super gentileza de vocês virem pro YouTube, né? Eu vou trazer para vocês, vou jogar para vocês o link, porque a gente vai continuar esse papo lá, porque o tempo no Insta tá acabando. Então não tem como eu me estender no Instagram mais. Então entre no YouTube, aqui tá o link para vocês, ou então vocês digitem lá Bate-Papo com Ela, separado Bate-Papo com Ela, que vocês vão achar. A gente vai continuar esse papo ao vivo lá, porque aqui realmente já está encerrando. Sábado que vem eu vou estar conversando aqui com vocês no Insta com a Mila Hermon, onde a gente vai falar sobre uma mulher que fez toda a diferença na vida dela. Ela saiu de uma área e foi para outra completamente diferente e se transformou. E a Júlia é referência no trabalho dela. Então, venham pro YouTube. Eu despeço de vocês aqui agora. Doutora, dá um beijo, pessoal do Insta, manda todo mundo pro YouTube, pessoal, né? Vem vamos pro pra lá, YouTube vamos e a gente vai continuar aqui. E ela vai falar de DPO agora, que ela tinha tocado no assunto, ela vai continuar aqui. Então a gente aguarda vocês lá. Um super beijo, muito obrigada pela companhia, tá? Beijo, então, pessoal. continuamos no YouTube. Continuamos já? Continuamos já no YouTube, vamos lá. Então, Liliana, conta pra gente o que é DPO. Ah, peraí que eu tenho mais coisa pra ler aqui também. Amanda, a doutora Liliana, tá aqui a Raquel falando. Muito bom, maravilhosa. Automação Curitiba, as etiquetas. Doutora Liliana sempre arrasando, isso mesmo. Gelson Forlim tá aqui, ó. Parabéns por essa convidada. A doutora é muito esclarecedora. Outra pergunta. Obrigada. Compliance abrange a LGPD e também a lei anti-suborno e são independentes? Boa pergunta. Boa pergunta. Então, só voltando um pouquinho para quem quiser trabalhar também com essa lei, que eu estava falando que abriu mais uma oportunidade de negócio, é o DPO. O que é o DPO? A GDPR da Europa chama esse DPO, que é Data Protection Officer. Quando a gente traduziu para a nossa legislação, ela veio traduzida como encarregado. E aí, chegou nas empresas, as pessoas não querem ser encarregadas, viram o nariz, é encarregado parece título. Só pelo título. Então, só para o brasileiro que é mais exibidinho não querer ser encarregado, a gente chama aqui no Brasil de DPO. Mas é encarregado. O que é encarregado? É aquela pessoa que vai ter uma função extremamente importante na empresa, que vai trabalhar tanto fazendo esse contato com os titulares de dados, com a empresa que é a controladora e com as autoridades. E aí tem cursos, muitos sobre DPO, e pode ser uma pessoa jurídica. Então,
também tem gente já se mobilizando e montando empresas de DPO. Olha que aí aí, a sua empresa, gente. claro, pode contratar esses DPOs externamente, como pessoa jurídica. Então, é mais uma possibilidade, não foi só a desgraceira que essa lei trouxe também, mas uma possibilidade de se colocar de novo no mercado nesse momento tão difícil. Agora, passando para a pergunta lá do compliance, lei anticorrupção, super bom. Gente, quem ainda não está trabalhando com compliance na empresa, a hora que for para a LGPD vai ter que fazer. E a hora que for fazer do compliance vai puxar a LGPD. Elas são leis correlatas, elas têm o mesmo olhar, uma complementa a outra. Então, assim, precisa ter, as duas precisa. Tanto que uma das perguntas que a gente faz na chegada, na largada, é como está a sua lei de compliance? Quais são as regras de compliance que você tem dentro da sua empresa? Quem não tem, a gente já começa formulando ali. Super relacionados as duas. Vamos a mais uma pergunta aqui. A Jane Mota pergunta assim: tem uma fábrica de etiquetas e a ordem de produção consta os dados básicos dos clientes. Isso terá que mudar? E aí? Veja, Jane, na ordem de produção tem os dados dos clientes. Você precisa ter os dados de cliente, provavelmente, para conseguir saber para quem que é. O que acontece? Eu devolveria com essa colocação. Será que, quando você falou que é uma fábrica de etiquetas, não é isso? Quando você joga para a tua produção, para a pessoa que está lá na fábrica, aquela ordem de produção, ordem de serviço, eu não me lembro o nome, será que aquela pessoa que está operando a máquina, ela precisa saber o nome do responsável pela empresa cliente, o nome, o CPF, o RG, o e-mail, ou basta que ele saiba qual é o pedido? Me parece que basta saber o pedido. Então, se for assim, tudo bem na sua ordem de produção, ordem de serviço, ter esses dados. Mas na hora que você jogar essa informação, compartilhar internamente nos outros setores, essas informações, esses dados pessoais, não podem aparecer. A menos que você fale, não, no meu negócio precisa por alguma outra razão. Aí, por interesse legítimo do controlador, a gente consegue validar essa tua operação. Então, vai depender do seu negócio. Bacana. Tem aqui a Elisana Ramos que falou assim, muito competente a doutora Liliana. Ela atende empresas de todo o país. E aí, Liliana, você está dando consultoria para onde for? Você consegue apoiar as empresas online ou você tem que estar em loco? Como que é isso? O que a gente faz, Ana Flávia? Tem uma parte do nosso trabalho que é realmente essa coleta de dados, que muitos outros colegas estão fazendo só de forma virtual. Eu vou em loco. A gente fica pelo menos uma semana, se a empresa é de fora, a gente fecha uma semana inteira, a gente vai em 2 profissionais e fica o dia inteirinho, de setor em setor. Por que eu vejo o diferencial de ir em loco? Lembra que eu dei aquele exemplo concreto da mulher que guardava na gaveta e guardava no armário? Esse tipo de coisa você só fica sabendo. Se eu tivesse a distância, eu teria visto o quê? O sistema operacional que era redondinho. Então, o meu olhar de fora, dentro da empresa, faz a diferença. Concordo então, a gente atende, sim, pessoas do Brasil inteiro, mas 2 semanas, pelo menos, a gente fica lá uma semana, se a empresa é um pouco menor, e se não, em 2 semanas, eu tenho que ficar lá dentro da empresa, full time, eu tenho que conhecer aquilo de cabo a rabo. O restante, sim, eu faço por aqui, toda a minha equipe faz. E palestras a gente dá no Brasil inteiro. Quando eu sou convidada para palestra em São João do Deus Me Acuda, eu faço virtual. Quando é no Nordeste, quando é em Floripa, Gramado, eu vou oficialmente. Também sou filha de Deus, né? Tá certo. Vamos lá, que tem mais aqui. Ai, meu Deus, gente, ó, que delícia. Viu, gente? Paredão nada, essa coisa boa, essa coisa que você tem know-how, então tá fácil para você. Vamos lá. Raquel tá falando novamente aqui, com relação à obrigatoriedade de ter um DPO, como a legislação comparada trata para profissionais autônomos? Isso, veja, você pode ser o DPO, o que eu venho recomendando, Raquel? Como nesse momento as empresas vão ter um super gasto extra, seja ou com consultoria, ou com pessoal de TI,
para fazer todas as adaptações, eu tenho orientado assim, não se preocupe com o DPO nesse momento. Digamos que a lei entre em vigor agora 16 de agosto, e por uma desgraceira o fiscal vai lá para saber do DPO, ou o judiciário chegue, o Ministério Público e queira saber do DPO. Você já contrata imediatamente uma pessoa jurídica de DPO. E se precisar, eu tenho pessoas para indicar, são super competentes. Então, assim, o que a legislação lá fora fala? As empresas lá fora têm DPO. Eles já tinham esse hábito de ter DPO. Eu tive aulas com pessoas que são DPOs aqui no Brasil, de multinacionais, há 12 anos, há 8 anos. Então, quem é da GDPR não consegue imaginar uma empresa sem DPO. Para a gente é muito novo. Então, as empresas maiores, o que a gente tem visto? Eles estão atribuindo o cargo de DPO a uma empresa uma pessoa que já trabalha. E a grande discussão é quem vai ter o know-how? É alguém do jurídico interno? É alguém de TI? É alguém da diretoria? E para ser DPO tem muita responsabilidade pela lei. Então, tem gente que também não quer, sabe? Então, nesse momento, quando eu chego nas empresas, eu falo, vamos deixar o DPO para um passo 2. Depois que vocês estiverem redondinho, nadando de braçada, pedalando, aí a gente pensa no DPO. Antes disso, vamos organizar a casa primeiro. Bacana, então vamos continuar lá, gente. Ai, Gente, aproveitem, suguem tudo que vocês têm que sugar, doutora Liliana. Olha, porque vocês viram quanto essa mulher tem expertise? É uma coisa tão nova e ela já tem tanto conhecimento. Eu tô falando porque é tanta oportunidade de negócio, é porque realmente não é minha área, porque senão eu já tava nadando de braçada, eu ia grudar nessa mulher e desgrudar dela, porque... Tá, Liliana, então, antes de eu ler até a pergunta aqui, deixa eu te perguntar uma coisa. Você dentro do teu negócio hoje, eu vi que você tá trabalhando com cursos, você dá cursos disso? Você consegue apoiar... precisa ser advogado? Já quase por aí, precisa ser advogado? Não, para fazer aquilo lá, você vai precisar... Para eu trabalhar com a Lei Geral de Proteção de Dados, eu preciso ser advogado? Não, você pode ser do TI, pode ser, mas você vai precisar de um advogado, e eu vou precisar do TI. Essas duas áreas são fundamentais. Casadas dentro da LGPD, certo? As duas você não consegue, multidisciplinar não consegue. Joia. Então, assim, isso que eu falo, você tem algum curso, principalmente para quem já está nessas áreas, né? Porque como eu, por exemplo, não me encaixo, porque eu não sou nenhuma das duas, mas enfim, para quem quiser vislumbrar esse mercado que é tão novo e com tantas oportunidades, você dá esse tipo de apoio? Vou sim, eu estou fazendo bastante treinamento para as empresas, então seja para os profissionais da mesma empresa ou, por exemplo, sindicatos, associações, me chamam para palestras e cursos, e eu monto cursos, por exemplo, só para o pessoal de farmácia, só para o pessoal de estética, só para o pessoal de escola. Tá, mas eu quero fazer um curso com você, porque eu quero aprender mais. Você faz para mim? Tá, faço. Tanto eu monto para a sua empresa ou para o seu ramo de negócio, quanto eu estou montando agora, estou gravando todas as semanas várias aulas, é uma plataforma que chama All Future, eles me chamaram e eu estou montando um EAD. Eu tenho curso só de DPO, tenho curso só para leigos, tem o curso mais já para quem já está trabalhando com isso, e tem um que a gente está montando que é bem aprofundado, é para quem já está lá na frente. Na sequência, quem me segue nas redes sociais já vai saber o lançamento. A gente está gravando todas as semanas. Para você que ainda não está seguindo a Liliana nas redes sociais, é Liliana Bortolini. Ponto? Tem ponto não, né? Tem. Liliana com 2 L's no meio, Bortolini. Bortolini. Esse é o Instagram da Liliana com 2 L's, Bortolini. Segue lá, manda um direct, né? Que aí ela vai te passar mais dados, mais informações, inclusive outros meios de contato. Vou continuar aqui com as perguntas que são... quais são as sanções pelo descumprimento da lei? Então, são aquelas que a gente estava falando antes, desde uma mera advertência até uma multa de 50 milhões por infração, ter que dar publicidade do vazamento, e uma que é bem desesperadora, dependendo do ramo, é o bloqueio desses dados ou até mandar você deletar os dados pessoais. Então, são várias essas punições, além daquele risco que a gente fala que os titulares de dado podem entrar em juízo solicitando um monte de coisas em relação a você, que se você não tiver tudo pronto,
você vai ter que pagar essa multa aí. E pode efetivamente fechar a empresa por conta disso? Ou você fecha como consequência de ter que pagar tanta multa que você quebra? Mas eles podem fechar a empresa? Não, não vejo esse risco. Pelo menos se for, aí é muito abusivo. Não, mas pode quebrar a empresa por conta disso, dá dano reputacional, pelas multas. Aí sim, quebra de forma indireta, né? Mas não vai acontecer isso. A gente está aí para ajudar todo mundo. Isso Sejamos mesmo. otimistas. Isso, tá? Então, Não. gente, a gente passou um pouquinho do tempo com a doutora Liliana. Essa pessoa extremamente gentil. Cara, uma pessoa fantástica, de um astral incrível, que eu tive o prazer de ser apresentada, de conhecer. Eu agradeço demais, Liliana, você ter aceitado o meu convite, ter passado essa tarde aqui comigo, ter trago tanto esclarecimento. É um assunto muito novo, eu acredito que eu vou te convidar de novo, porque tem muita gente querendo saber, muita gente buscando informação, ainda mais que é uma coisa que não tem como a gente fugir. É o caminho, é para onde a gente está tendo que correr e a gente precisa efetivamente entender um pouco mais. E por vezes, eu te falo que eu, que não sou da área, não sei nem para onde correr. O meu contador sabe disso? Espero que sim. Pois é! Então, assim, né? A gente precisa envolver, né, essas pessoas, os contadores, sei lá, eu. Enfim. Gente, Raquel, você podia começar a pensar em trazer a Dona Liliana para fazer uma palestra, alguma coisa assim, hein? Olha, porque é muito assunto, é muita coisa boa. Foz do Iguaçu eu vou pessoalmente, viu? Aí, ainda viu, mais, gente? ainda mais que o Paraguai estiver aberto. A gente tem essa vantagem, tá? Então, eu queria agradecer demais a vocês a presença. Doutora Liliana, mais uma vez, muito obrigada. De coração, foi incrível a sua participação aqui, a ponto da gente ter que precisar estender aqui no YouTube. A vocês que estão aqui nos acompanhando, muito obrigada pela presença de vocês, pela participação, é de fundamental importância isso. Inclusive, eu estava comentando com a Liliana antes que o objetivo de fazer live é justamente ter essa troca, ter essa interatividade, porque senão eu gravaria um vídeo e ela já tem vários vídeos gravados e ela postaria um vídeo, né? Então, essa participação de vocês é fundamental e faz toda a diferença. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, Gelson. Obrigada, Gabriel, Matília, Fernanda, Jane. Vocês que estão aqui no YouTube, né? Meu sonho é uma palestra com a doutora, tá aqui a Raquel falando. Né? Obrigada pela escolha da convidada. Seu sonho é uma ordem, Raquel. Então, Liliana, deixo com você para você se despedir do pessoal. Só uma dúvida, as pessoas que não conseguiram assistir agora, podem assistir depois no YouTube. Sim, vai ficar gravado no YouTube fica gravado, e no Insta. Tá, porque várias pessoas me falaram que queriam assistir. Pode deixar, eu te mando o link tudo certinho. Tá bom? Pessoal, se vocês que estão aí também quiserem depois, né, links, alguma coisa assim, entrem, pode me mandar mensagem pelo meu Insta, pelo Insta do Bate-Papo, que depois mando o link para vocês do YouTube com tudo certinho, tá bom? Tá, olha, eu que agradeço muitíssimo, e assim, Ana, foi um prazer te conhecer, ainda que de forma virtual. Quando você vier a Curitiba, é minha convidada para a gente tomar um café juntas, chamar a Renata, que é nossa amiga em comum, vamos nos conhecer pessoalmente, ou se eu for a Foz do Iguaçu, com certeza vou te fazer uma visita. Pessoal, muito obrigada pela participação, as perguntas foram extremamente pertinentes, eu estou à disposição e foi um super prazer. Tá bom? Beijo, fique bem. Beijo, gente, fiquem com Deus. Tchau para vocês. Um beijo, muito obrigada mais uma vez pela companhia. Tchau, tchau. Imagine, tchau. Hello.